Olá, vamos seguindo com as 50 lições que eu aprendi no livro de Gênesis. E hoje nós chegamos exatamente na metade do livro, na 25ª lição. Este capítulo começa falando do novo casamento de Abraão com Quetura, com quem ele teve nada menos do que 6 filhos depois dos 140 anos de idade. Alguém escreveu que Abraão recebeu novos poderes procriadores quando gerou Isaque. Dos filhos da união de Abraão e Quetura, descenderam algumas tribos árabes que se estabeleceram no norte e noroeste da Arábia. E assim Abraão foi pai de muitas nações. O último ato de Abraão em vida foi fazer de Isaque o herdeiro de tudo quanto ele tinha. Para os outros filhos, Abraão deu muitos presentes também, mas Isaque foi quem recebeu toda a sua herança direta. E assim ele morreu aos 175 anos, e Isaque e Ismael o sepultaram na cova de Macpela. Abraão saiu de cena sendo um dos mais importantes homens da Bíblia. Ele é mencionado 70 vezes apenas no Novo Testamento. Na sequência, nós lemos sobre o que aconteceu com Ismael, o filho de Abraão e Agar. Ele foi um homem próspero, muito abençoado com 12 filhos e morreu com 137 anos. Depois da morte de Abraão, os acontecimentos começaram a girar em torno de Isaque. Ele era um homem tranquilo, pacífico, não tinha nenhuma novidade na sua vida. Aliás, a sua vida parece ter sido um eco da vida do seu pai. Cometeu os mesmos erros, mas também era um homem de oração, que buscava a Deus e foi um homem de fé. Ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, sendo guardião das promessas e transmitindo tudo ao filho que daria continuidade à aliança de Deus, Jacó. Nós podemos dizer que Isaque foi o elo necessário entre Abraão e Jacó para cumprir o pacto que Deus havia feito com Abraão. Rebeca, mulher de Isaque, era estéril. Então Isaque orou durante 20 anos para que Deus lhe desse um filho. Rebeca então engravidou e Deus disse a ela que ela estava gerando 2 filhos, que seriam os fundadores de 2 nações rivais. A nação que descenderia do mais velho, Esaú, serviria, ou pelo menos dependeria, da nação que surgiria do mais novo, que foi Jacó. Neste caso, Deus escolheu ir contra o padrão daquele tempo, que favorecia o filho mais velho e não o filho mais novo. Deus não rejeitou Esaú. De um modo geral, Esaú foi de fato um homem muito abençoado. No entanto, em relação à herança da aliança, Deus havia escolhido Jacó. Esaú, o mais velho, que depois foi chamado de Edom, foi o antepassado dos edomitas. Ele era um caçador hábil, era um aventureiro, impulsivo e até generoso, mas não tinha muito domínio próprio, além de também não ser um apreciador dos valores espirituais. Ao contrário de Esaú, Jacó era um homem pacífico, mas também interesseiro e astuto no trato com as pessoas. A diferença notável é que ele era muito interessado nas coisas espirituais. E essa diferença entre os dois aumentava ainda mais porque Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Então eu não preciso nem comentar o transtorno que isso foi gerando no relacionamento daquela família. Jacó então achou que era preciso dar uma ajudazinha para Deus no cumprimento da promessa que ele seria o portador. Ele aproveitou um momento de fraqueza em que seu irmão estava faminto e pediu que ele lhe vendesse o seu direito à primogenitura. Ora, naquela época, os direitos e os privilégios da primogenitura, em geral, abrangiam uma porção dupla da herança dos pais. Como estava com muita fome, Esaú aceitou a proposta de Jacó e lhe vendeu o seu direito à primogenitura por um prato de lentilhas. Fazendo isso, ele mostrou que não dava o devido valor à sua posição e o que lhe interessava de fato era a sua satisfação imediata, ou seja, saciar a sua fome. Mas, como disse Martinho Lutero, não foi uma transação válida, pois Jacó comprou algo que já era dele e Esaú vendeu algo que não lhe pertencia. Enfim, Esaú deu pouca importância à sua herança espiritual. E, infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas que também dão pouco valor às coisas espirituais. Às vezes, nenhum valor, né? A história mostra que o ser humano dá mais preferência às ilusões do que às realidades.
Escolhem o tempo em vez da eternidade. Escolhem os prazeres do pecado por uma temporada em vez das alegrias de Deus para sempre. Muitos preferem ler bobagens nas redes sociais em vez de ler a palavra de Deus e acabam aderindo a um sistema de prioridades que deixa Deus fora das suas vidas. Enfim, o que a Bíblia diz é que o caráter de Esaú era devasso e profano. O último versículo deste capítulo resume toda a história e realmente não requer mais nenhum comentário. Diz que assim Esaú mostrou quão pouco valorizava seu direito de primogenitura. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.